Nariz entupido somente de um lado. Renato, o que é que está acontecendo? Quais são as principais causas de obstrução nasal unilateral? Então, esse vai ser o tema do vídeo da semana. Deixa eu me apresentar. Eu sou Renato Ponte, sou médico otorrino e sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui em nosso canal. Se você gostou desse conteúdo e quiser receber mais, se inscreva no nosso canal. Não esqueça de ativar as notificações no sininho. Tá bom, pessoal? Então, vem comigo no vídeo. Nariz entupido somente de um lado. Eu tenho uma obstrução nasal só do lado esquerdo. Renato, eu tenho uma obstrução nasal só do lado direito. Quais as causas, quais os tratamentos adequados, quem eu devo procurar? Então, pessoal, vamos lá. Realmente a queixa de obstrução nasal unilateral é muito comum, tá certo? Só não podemos confundir com aquela queixa de obstrução nasal em revezamento. Renato, uma hora é um lado entupido, outra hora é um lado entupido. Não, isso é diferente. Aí são outras causas. A causa mais comum disso, desse revezamento, é a própria rinite, tá bom? Mas eu vou falar nesse vídeo sobre obstrução nasal unilateral. Inclusive, eu vou até deixar aqui o link de um teste que eu deixo para saber se você tem um desvio de septo nasal, que é disparado a principal causa de obstrução nasal em uma narina só, tá certo? Então, assim, é um teste que vai saber qual é a narina que mais é obstruída. Você tapa a narina de um lado, puxa, respira. Depois vai na outra, puxa, respira. Fazendo isso em 3 momentos diferentes do dia. Se sempre a mesma narina estiver obstruída, você tem uma respiração obstruída, né, limitada por aquela narina mais fechada, tá bom? Renato, causas, né? Causas de nariz entupido. Inclusive, antes disso, eu vou falar até no final, para quem sofre dessa obstrução nasal de um lado, qual é a melhor posição para dormir, tá bom? Segura um pouquinho aí, porque é uma queixa dos pacientes na hora do sono que dá desconforto, então existe uma posição melhor. Então, disparada, a principal causa é o desvio de septo nasal. Incrivelmente, meu pessoal, 80% da população tem algum grau de desvio. Por sorte, a minoria vai precisar mexer, vai precisar operar, porque não vai causar tantos sintomas, não vai causar incômodos na respiração. Então, assim, o desvio de septo é muito comum, só que a gente precisa saber se é indicação de cirurgia ou não, tá? A cirurgia que a gente faz é a chamada septoplastia, septoplastia por videoendoscopia, a cirurgia que a gente faz por dentro do nariz. Então, assim, o desvio de septo é disparado a principal causa de obstrução nasal em uma narina só. Renato, eu tenho um desvio de septo, mas as minhas 2 narinas entopem. Sim, pode acontecer, porque você pode ter uma associação da rinite. Aí é o paciente que tem um desvio de septo e tem uma rinite associada. Aí você imagina, vamos supor, o septo está aqui no meio, dividindo o nariz. E aí vamos supor que ele é torto para o lado esquerdo. E aí ele fecha a passagem dessa narina esquerda. E aí o que acontece? A outra narina fica com mais espaço. Se o paciente não tiver rinite, ele vai respirar bem por essa narina. Só que se for um paciente que tem o desvio e a rinite, esse corneto, cartucho do lado direito, vai crescer também, porque vai ter mais espaço. O outro corneto vai ficar comprimido, vai ficar esmagado pelo desvio, não vai ter espaço para crescer e já está fechado. O outro vai crescer e vai ficar obstruído. Ou seja, esse paciente também vai ter uma obstrução bilateral das 2 narinas. Mas vamos supor que você não tem rinite, você só tem um desvio de septo. E aí o que acontece, e é muito comum, é as pessoas terem esse desvio, respirar mal de um lado, só que eles não percebem. Esses pacientes não percebem porque o organismo se acostumou, ele cresceu respirando dessa forma e acha que respirar é assim. É muito comum o paciente chegar aqui no meu consultório e eu perguntar: você respira bem pelo nariz? E o paciente diz: doutor, eu respiro. Quando eu vou fazer o exame, a narina fechada e a outra aberta. Então, e não está normal, pessoal. O normal o que é fisiológico é você respirar pelas 2 narinas, tá bom? Você vai meio que atrofiar aquela narina esquerda, ela não está servindo para nada, ela atrofia. E aí, basicamente, só respira por uma. Então, isso é muito comum, os pacientes se acostumarem, crescerem, porque
O septo ele termina de se formar lá por volta dos 13 anos, 12, 13, 14 anos, ali no início da adolescência, né? Então, os pacientes ali meio que se acostumam, vão crescendo assim e acham que respirar é normal. Então, assim, desvio de septo, muito comum, causa disparado. Renato, existem outras causas? Sim, existem. Por exemplo, pólipos. Existe um tipo de pólipo chamado pólipo antrocoanal ou pólipo de quilha. É um pólipo que nasce nesse seio maxilar, ou do lado esquerdo ou do direito, aí vai depender, que ele vai crescendo, vai crescendo, vai crescendo, e cresce tanto que ele invade o nariz e entope aquele lado. E aí eu já peguei até pólipos tão grandes que ia até o final do nariz, chegando na garganta, enorme. Foi um paciente que esperou muito. Então, assim, é uma narina que não estava funcionando, tá? Então, essa é uma outra causa de obstrução nasal unilateral. A outra narina estava normal. Outras causas, Renato, tem outra causa? Tem tumores. Tumores nasais, por exemplo, papiloma. Papiloma invertido é um dos mais comuns tumores nasais de causa obstrução, que causa obstrução nasal unilateral, tá certo? Claro que além da obstrução nasal, tem história de sangramentos nasais, né, desconforto, dor na face. Então, esses são achados que eu recomendo que, caso vocês estejam sentindo, procure o médico otorrino, tá bom? Para descartar ou confirmar alguma outra coisa, tá certo? Então, basicamente, pessoal, esses são as três principais causas de obstrução nasal unilateral, de apenas um lado. Disparado, desvio de septo, pólipos e os outros tumores nasais, tá certo? Então, se você está sentindo, fez esse teste agora, está suspeitando, né? Faça o teste mais tarde, faça o teste amanhã e você perceber, Renato, só essa narina tá obstruída. Eu vou colocar o link aqui de novo desse vídeo que eu faço passo a passo de como você saber se só um lado tá melhor, só o outro lado tá pior. Ah, sim, antes que eu me esqueça, eu vou falar a posição melhor para dormir, pessoal. Então é o seguinte, antes eu já estava me esquecendo. Se você tem uma obstrução do nariz no lado esquerdo, o ideal é que você durma para o lado esquerdo. Se você tem uma obstrução nasal mais do lado direito, o ideal é você dormir para o lado direito. Por quê? O que acontece? Quando você dorme para o lado esquerdo, o sangue tende a descer e obstruir essa narina em todo mundo, tá certo? Se você dorme para o lado direito, essa narina direita tende a entupir. Então, o ideal é você escolher aquela que teoricamente é mais obstruída. Então, por exemplo, Renato, eu tenho um desvio de septo para o lado esquerdo. Dorme para o lado esquerdo. O sangue vai descer, vai tender a obstruir a que já é obstruída. Se você tem uma obstrução do lado esquerdo e dormir para o lado direito, essa narina que está teoricamente aberta vai ficar parcialmente obstruída. Essa está obstruída por conta do desvio. E aí você vai fazer o quê? Dormir de boca aberta, vai ter mais desconforto, pode até piorar o ronco, tá bom? Caso você tenha. Então, pessoal, a dica é essa. Obstrução nasal do lado esquerdo, dorme pro lado esquerdo. Obstrução nasal pro lado direito, mais pro lado direito, dormir pro lado direito, tá certo? Mas, pessoal, o ideal é resolver essa obstrução nasal, né? Procure seu otorrino para corrigir essa situação, tá bom, pessoal? Então, até o próximo vídeo. Tchau!